Eles usam computadores e instrumentos tradicionais para criar e tocar suas músicas. No Conexão Cultural de hoje, o duo de synth pop 7. Bom, a gente abriu aí o Conexão já logo de cara com música do Du, da Roberta e do Bruno. O que a gente acabou de ouvir? A gente ouviu a Extra Estelar. E de onde surgiu a história de vocês, a história de criar um duo e explicar também para o telespectador o que é synth pop? Bom, synth pop é um gênero que ficou muito famoso nos anos 80. Acho que algumas pessoas lembram Depeche Mode, Duran Duran, New Order, todas aquelas bandas que tinham elementos eletrônicos e sintetizadores, né? A origem começa um pouco antes, mas a explosão aconteceu
nos anos 80, e teve uma volta disso agora nos últimos 5 anos, tem uma onda disso novamente, desse estilo. Então, o estilo inglês, digamos assim. E como que surgiu a história de vocês? Bom, por muito tempo, eu morei fora do Brasil e eu tive banda fora, e era uma banda no formato tradicional, guitarra, baixo, bateria, aquela coisa. E eu estava cansado daquilo, e na mesma época eu estava querendo voltar para o Brasil, então era uma época total de mudanças na minha vida, e comecei a ficar com essa ideia, talvez 2 pessoas e computadores, e fazendo mais, trabalhando mais, assim, é uma banda mais eficiente, digamos assim. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu e a Rô, a gente já se conhecia, e a Rô, ela sempre escreveu muito bem, e aí a gente começou a ficar naquela. Eu entrava com a música, ela fazia as letras, e ela abraçou e falou, por que a gente não faz um duo, então, já que você está com essa ideia? Então, você tem as músicas, eu tenho as letras, vamos embora nessa daí. E você já cantava em outras bandas? Não. Já tinha outros projetos? Não, Sete é a minha primeira banda, a única, eu espero. E eu só escrevia mesmo, e essas letras, esses textos foram virando letra aos poucos, né? Você já cantava, já tinha essa vontade e tal? Bem amador, mas sim, já tinha no chuveiro, coisas assim, né? Mas nada ainda em show. E como que foi a primeira vez que vocês subiram ao palco? E onde foi? Foi no finado Delta Blues, em Campinas. Foi num festival que contava só com meninas, tinha que ter menina nas bandas, né? O festival Batom Rock. E foi a primeira vez em 2013, setembro de 2013. A gente estava, porque nesse ato entre começar o set e meu último show com a banda anterior, fazia já um tempo, então não apenas a Rô estava nervosa por subir ao palco, mas eu estava nervoso porque era a minha volta depois de um tempão, e também era o nervosismo geral para saber se o conceito ia dar certo. A gente estava testando o conceito, né? Se os computadores iam funcionar, se sintetizadores funcionariam, então a gente estava bem nervoso, embora para ela estava falando que não. Né, você era o músico mais experiente, né, tava tudo bem. Da dupla, tinha que passar um pouco de segurança para ela. Isso. E assim, da concepção, vocês estão no segundo EP, né? Isso. E como que foi do primeiro, de vocês começarem a criar as músicas e chegar numa criatividade suficiente e falar, vamos jogar isso para ver o que acontece, e depois a história do segundo EP? A gente nunca quis tocar música de outros artistas. Então, nosso pressuposto era ter pelo menos umas 6 músicas para apresentar num show curto, porém totalmente autoral. Então, a gente ficou 1 ano compondo esse primeiro EP, intocados mesmo. E, claro, olhando hoje, ele soa mais imaturo em alguns trechos, né? Mas faz parte da nossa evolução. Então, para o segundo, foi o mesmo processo, a gente ficou intenso dentro de estúdio, foram 15 dias direto dentro do estúdio na hora de gravar, com muita minúcia, tanto da nossa parte quanto do produtor, e foi isso, basicamente, né? Para o segundo EP, a gente certamente foi uma evolução bem grande, foi um salto, porque enquanto o primeiro servia apenas como uma prova de conceito, o segundo já era algo que era uma afirmação musical. Isso aqui é o que a gente pensa e gosta de música. E a gente conseguiu atingir bem, pelo menos a gente acha, né? Acho que conseguiu atingir bem com o segundo EP. E quando que saiu o primeiro e quando saiu o segundo? O primeiro saiu em agosto de 2013. E aí em 2014 a gente lançou um single. E o segundo EP saiu em agosto de 2015. E como que foi e como que é a receptividade? Porque é um pouco diferente, ainda mais que vocês cantam em português. Isso é bastante interessante, assim, porque ele tem uma atmosfera, diríamos, gringa, né? Mas cantado em português. Como que é a reação do público, assim, quando vocês começam a tocar, tal? As pessoas vêm conversar com vocês depois? Como que é? Sim, muita gente fala, nossa, eu demorei uma música para perceber que era em português. Porque além do som, da voz já ser bem cheia de efeitos, né? Então isso dá uma camuflada. Ele tem uma sonoridade mais gringa mesmo. Mas sempre foi... Claro, tem gente que fala, não, eu acho que deveria ser em inglês, pronto, acabou. Mas
a maioria gosta, acha interessante. E nosso foco é aqui, é dentro, então a gente acha que tem que ser no nosso idioma. Legal. E o que a gente vai ouvir agora antes de ir para o intervalo? Agora a gente vai ouvir a Nosso Caos, que é do primeiro EP, e é a única música da história do set que a gente tocou, que a gente esteve em todos os nossos shows, mais de 60 shows desde que a gente começou. Essa é a única música que esteve sempre, em todos os shows. Então hoje não podia faltar aí, ó, Nosso Caos. E a gente volta daqui a pouco com mais Conexão Cultural. Eu nunca quis você, eu cansei de amar.
volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo e ouvindo o som do Du de Synth Pop 7. O que a gente ouviu agora, Roberta, na volta do intervalo? A gente ouviu Benjamin e ela faz parte do Ecstasy. E ela fala sobre o final da vida do Benjamin Curtis, que era o guitarrista da School of Seven Bells, que era um duo que ele formava junto com a Alejandra, né? E a gente fez uma homenagem a ele, uma pessoa que realmente representa muito pra gente musicalmente. E o legal dessa música foi que a gente mandou, depois de gravada, pra Alejandra, e ela ouviu, achou super bonita, agradeceu, a gente ficou super emocionado que chegou até ela. Que legal. É. E a internet permite muito essas coisas. Sim. Hoje em dia é incrível, É né? fantástico. Assim, a gente conversa com Sim. qualquer A pessoa. gente ficou bobo quando viu que ela... Bom, sabendo que ela ouviu a música e depois ela ter respondido, isso aqui é lindo, ela respondeu pra gente. A gente ficou muito feliz. E eu imagino que vocês, quando vocês participam de festival ou alguma coisa do gênero assim, vocês acabam sendo o mais diferente do setlist, porque vocês estão com um pé na música eletrônica, um pé no rock and roll, e acaba não sendo nem uma coisa nem outra, acaba sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Como que as outras bandas assim enxergam isso? Eles procuram vocês depois do show, olha que legal, tal, a gente achou interessante, e o público também. A gente nunca tocou com uma banda do nosso estilo, é muito difícil encontrar alguém que faça o tipo de som que a gente faz, e por conta disso a gente já tocou com bandas dos mais variados estilos, desde blues, raiz, assim, até metal. Tudo, e passando por indie, por pop, por música brasileira, por tudo. E eu diria pra você que 95% das vezes as outras bandas aceitam, acham legal, gostam do nosso som, e o público também. Então acho que música boa não interessa o estilo. Exatamente. As pessoas gostam, não interessa se você tem uma bateria eletrônica, um baterista, um cara tocando pandeiro, não interessa isso. E vocês lançaram 2 EPs, né? E o que mais que vem por aí? O que vocês vislumbram aí para os próximos meses, anos? Então, agora o foco total é um álbum completo pro ano que vem. Então, a meta é final de 2017. Então, a gente já vai dar um tempo nos shows. Tem mais uns 5, né? Agora até o final do ano. Que a gente termina de mostrar o Ecstasy. E já estamos compondo em casa e enfurnados de novo para sair o álbum completo, umas 10 músicas no ano que vem. E por onde vocês têm circulado? Onde vocês já tocaram? A gente circulou o estado de São Paulo inteiro, a gente conhece de cabo a rabo, assim. E a nossa meta era, quando a gente começou a banda, era no primeiro ano da banda, seria mesmo ser uma banda forte no estado de São Paulo e depois a gente começar a sair para outros estados. E o que aconteceu? Esse ano a gente começou a tocar em capitais de outros estados, a gente foi para Curitiba, para Goiânia, fomos para Minas e devemos ir para Brasília em breve também, então estamos acertando isso daí. Então a gente, tudo que a gente faz é muito pensado e planejado, então agora a gente está começando a dar os primeiros passos nacionais, assim, mas antes a gente queria ter um nome bem forte no estado de São Paulo. E como que as cenas estão aqui pro interior aí? Porque na capital a gente sabe que em São Paulo tem de tudo, São Paulo recebe, abraça tudo, todas as culturas, todos os estilos musicais, mas e aqui, por exemplo, Campinas e outras cidades aqui, como que vocês têm sentido a cena? Não especificamente vocês, mas a cena como um todo de produção de música autoral. Olha, eu tô muito otimista, muita gente se ouve falando que não está acontecendo nada, mas assim, está acontecendo alguma coisa. E eu acho que a região aqui de Campinas, das regiões do estado onde a gente já esteve, provavelmente é a melhor de todas para tocar. Porque você não necessariamente vai tocar em Campinas todo final de semana, mas você pode tocar em Campinas, em Limeira, em Americana, e tem muitas cidades e todos os lugares tem pelo menos 1, 2, 3 lugares para tocar. E a gente tem visto bastante a música autoral crescendo. Quando a gente começou, nem foi há tanto tempo assim, parecia que o movimento autoral ele estava menor, mas hoje em dia a gente vê mais isso, né? A gente vê mais bandas, a gente vê bandas muito boas, autorais, e então a gente
tá bem otimista com a situação autoral. Se tem algo acontecendo, procure. Campinas, eu acho que tem poucos nomes que insistem em fazer festival, em promover bandas novas. Campinas em si tem uns nomes bons de produção musical, mas a região é muito rica. Legal. E é interessante isso, né? Porque é uma coisa também que eu tenho notado, que a ousadia de se fazer música autoral, ela está mais presente. Isso está acontecendo, eu estou vendo... não é porque eu estou trabalhando especificamente no segmento de cultura, mas a gente percebe que as pessoas estão tendo essa coragem de botar a cara no sol e apresentar um trabalho autoral, ainda bem, entendeu? Que essa onda de cover está assim, diminuindo, porque eu também nunca entendi porque assim, não é fácil você aprender a tocar um instrumento, não é fácil, não é barato você comprar bons instrumentos, você ter acesso a bons equipamentos e de repente você faz todo esse sacrifício para tocar o trabalho de outro. Isso também não entra na nossa cabeça. Né? E também os espaços que só dão lugar para banda que toca cover, e né? o Isso público que também tem que querer ouvir e abrir a cabeça e ouvir coisa nova. Tem uma coisa meio cultural, essa coisa do cover a gente discutiu bastante no começo, porque a gente sentia dificuldade, mas tem uma coisa que acho que é meio cultural, assim, também do brasileiro. O brasileiro é um pouco mais conservador, de modo geral, e isso se aplica à música. Então, o cara não vai procurar um som novo, ele prefere já ouvir o que ele já conhece. Então, isso está, de certa forma, a cultura do cover está inserida num contexto maior, que talvez seja o comportamento do brasileiro, de ser um pouco mais conservador. Exatamente, sair para casa já programado para saber o que vai ouvir. Exato. E, bom, vamos deixar o cover de lado e a gente vai ouvir o que agora? Agora a gente vai ouvir a música que deu origem ao EP Êxtase, a Sinta-se, Perca-se. Então, Sinta-se, Perca-se, com a banda de synth pop 7. Amor
vocês puderam ver aí, a gente voltou com mais música do set. O que a gente ouviu no começo do terceiro bloco? A gente ouviu Arte da Guerra, que também é a primeira música do Ecstasy. E teve gente famosa aí que ficou sabendo do trabalho de vocês, que foi parar na mão dele, graças à internet, que é essa ferramenta maravilhosa para divulgação cultural. Me conta essa história aí, como que é? Pode falar. Bom, quem falou da gente foi o produtor dos Strokes, que é o Gordon Raphael. Ele descobriu e produziu o primeiro disco dos Strokes, que é o clássico, né, o Is This It? E por incrível que pareça, quando a gente estava no processo de gravação do Ecstasy, uma pessoa que conhece o Gordon também conheceu o nosso som e falou: eu acho que ele vai gostar, mandem para ele. Mas a gente, tipo, tá, vamos mandar para o produtor dos Strokes, o cara vai responder. Não, beleza, a gente mandou e pouquíssimo tempo depois ele foi lá na página e elogiou, falou: esse som é muito bom, tem uns acordes legais. Ele fez um baita elogio, assim, e, cara, ele descobriu os Strokes. O que mais a gente pode dizer, né? Muito legal. E é mais um sinal que vocês estão no caminho certo, né? Assim, É legal porque, assim, a música cantada em português que chegou a ouvidos americano / eu não sei, acho que em inglês, e não é comum... Americano / inglês / mainstream. Barra mainstream, exato. Que é um mercado que não está acostumado a ouvir música que não seja em inglês. Então você receber um elogio de um cara cujo ouvido não está preparado para o português e mesmo assim o cara percebeu o valor da música, isso daí não tem preço pra gente. Não, bacana. E vocês dão uma mapeada assim onde vai parar o trabalho de vocês, tal, onde tem ido... Tem como mapear isso através do que é vendido online, né? Então, acontece alguma coisa na Alemanha, nos Estados Unidos também, né? Sim. As nossas vendas online, elas é fácil, você consegue ver onde está tendo streaming, tem alguns fora do Brasil, teve download na Alemanha, na Inglaterra, mas o nosso som também chegou a algumas rádios e web rádios gringas, então tocou em rádio na Inglaterra, em web rádio e rádio nos Estados Unidos, no Canadá, e também tudo em português, o que é demais isso, muito legal. É muito bacana mesmo. Imaginar que uma música tem uma pegada tão gringa, no sentido assim da sonoridade e cantada em português e parar na Alemanha, que eu imagino que a dificuldade que a gente tem de entender o idioma deles, eles devem ter de entender o nosso, mas é aquilo, música é um negócio incrível, transpõe, né? Porque ela transcende isso, né? Exatamente. Tem música em mandarim, em japonês, que você ouve, você fala, pô, não sei o que o cara tá falando aí, mas isso é legal. Mas é legal, isso é bonito, é o lance da música, né? Transmite uma coisa bacana. E vocês receberam muito não, assim, do tipo, mas vocês vão tocar isso? Vocês vão tocar esse tipo de música? Vocês têm certeza? Vocês não acham que, sei lá, não é melhor desistir do computador ou se não, ir só pro computador, só pro sintetizador? Sempre tem alguns nãos, alguma coisa assim, mas eu não sei, a gente sentia mais isso no começo, né? No começo, 2013, ali comecinho de 14, a gente sentia que te rolava um pouco de, sei lá, cadê o baterista, sabe? E você ia tocar nos lugares e rolava aquele porque todo mundo choque, uma formação tradicional, né? Mas isso, com o passar do tempo, isso foi meio que eu acho que ficando pra trás. Pouco nosso também, no começo, um pouco da nossa insegurança, bem no começo. Não vou dizer que no começo não fez falta um terceiro cara ali atrás, mas passou e acho que a gente conseguiu transmitir isso para o público. E hoje, quando o palco está montado e a bateria não está lá e tem o computador, a gente tem um manequim também, que é a Sônia, que faz parte do jogo, e ela sempre está no palco, então isso chama atenção. E a hora que a gente começa, a gente percebe que o público entende. E não faz mais falta. E às vezes assim, às vezes é legal esses nãos que a gente leva na cara, assim, esse tipo de portada, porque se você souber usar isso a seu favor... Eu acho que essa é uma qualidade nossa, né? A gente ouviu o não e fala, não, peraí, por que a gente foi criticado por isso? A gente vai lá e fica inquieto até mudar. É bom ouvir. Não, é legal. Se você souber usar isso a seu favor, não só eles aí, quem está assistindo, quem está nos vendo aí,
usar os nãos e usar a estranheza que às vezes a gente causa nos outros a Isso. nosso favor. Porque teve muita coisa aí que no começo as pessoas achavam nariz. estranhas ou muito fora da curva assim, e acaba fazendo história, né? Que é o que a gente espera que vocês façam. Para encontrar vocês e para saber onde vocês estão tocando, como que tá os passos da banda, como que é? Bom, obviamente estamos nas principais redes sociais, então o Facebook é facebook.com/7rock. Para ouvir o nosso som, nós estamos em todas as plataformas de streaming, então no Spotify, no Deezer, se quiser baixar legalmente no iTunes, né? Enfim, nessas aí. Então, tem o SoundCloud também, que é soundcloud.com/7oficial, e tem Instagram também, 7oficial, Twitter também 7oficial, então estamos em todas as redes. E YouTube é TV7. Legal. E 7 é uma sigla, né? Isso. O que significa? E de onde surgiu essa história? E se vocês pensaram em outro nome, assim, chegaram a cogitar algum outro nome que hoje vocês olham e falam, nossa, que absurdo. Então, 7 é uma sigla que em inglês significa Busca por Inteligência Extraterrestre, que é Search for Extraterrestrial Intelligence. A gente não, assim, quando estava procurando nomes de banda, a gente já estava querendo algo que fosse relacionado à pesquisa espacial, por ter essa coisa meio tecnológica, computadores, esse tipo de coisa. Então, pegamos uma enciclopédia de astrofísica e tal, e começamos a procurar coisas, e fomos anotando ali nomes que pudessem ser interessantes. No final, 7 era perfeito porque pode ser pronunciado em português e é simples, né? Bem simples. O outro, não, acho que nem teve outro candidato a nome, né? Teve aquele ARX, né? Mas era muito ruim. Legal. Roberta, Bruno, agradeço muito vocês, muitíssimo obrigado por nos receber. E antes de finalizar, vocês querem agradecer alguém? Quer indicar aí os passos de vocês vão tocar daqui mês que vem, ano que vem? Eu quero agradecer muito, principalmente a você, ao programa. Muito obrigada a todos pelo espaço, pela visibilidade, muito importante para a banda. Eu queria agradecer especialmente ao Clube da Música, que cedeu o estúdio pra gente hoje. Ao Augusto Costa Spa, que nos arrumou. Ali Costa, muito obrigada. Você? Não, e é isso, queremos novamente o Clube da Música, o som muito bom, recomendamos. E até o final do ano, como a Rô falou anteriormente, a gente deve ter umas 3 ou 4 datas, então aqui em Campinas, fiquem ligados, porque talvez no fim de novembro role alguma coisa aqui, e vai ser a nossa despedida do ano em Campinas, e provavelmente na região. Então fiquem ligados nas nossas redes ali, facebook.com/7rock. E agora, antes da gente sair, da gente encerrar, o que a gente vai ouvir? Bom, a gente vai ouvir uma música que ela nunca foi... Ela é uma sobra de estúdio que se chama Ninguém e não está nos nossos discos, provavelmente não estará. Então, esse aqui é o primeiro registro oficial dela e eu quero agradecer também aqui a participação do 7. Obrigado. Legal. Então, até o próximo programa, mas vocês seguem aí com mais um pouco de 7. Tchau. Obrigada, gente. Sem professor.